Quando chega um tema de redação pra ti, tu sabe o que tem que fazer? Então, vem comigo que eu te explico hoje pra você. Fala, turma, tudo bem com vocês? Então, pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus William e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho. Vou começar a falar pra vocês sobre a tese, sobre o que tu deves fazer pra começar a fazer uma redação. Porque quando chega um tema pra gente de redação, o que é que tu tem que fazer quando se depara com esse tema? Tem que chorar? Não, deixa pra chorar depois da redação, depois do Enem. Na hora do Enem, tu não vai chorar, tu vai começar a fazer a redação e eu vou te explicar agora em passos simples o que tu tem que fazer depois que se deparar com esse tema, tá bom? Antes de começar o vídeo, quero pedir para você para se inscrever no canal, clicar no gostei, clicar no sininho para receber as notificações e então vamos para o vídeo de hoje. Para o vídeo de hoje eu trouxe aqui meu best friend forever que está aparecendo aqui pela primeira vez, que é o senhor Quadro, alunos Quadro. Então hoje eu vou falar para vocês sobre os passos que vocês devem fazer para quando se depararem com um tema. Então, primeiramente, quando chegar um tema para ti, tu não vai chorar. Tu vai encontrar o problema. Porque a redação do Enem, eles não querem que simplesmente tu fique falando sobre um monte de coisa e tal. Eles querem que tu fale sobre problema. Eles querem problema na mesa deles. Eles querem ler problema, querem ler uma problemática. Para cada tema que exista, que eles vão discutir numa redação do Enem, existe um problema para se discutir. Vamos supor que o tema seja violência escolar, então esse seria um problema para se discutir. Existem dois tipos de tema, o tema que é positivo e o tema que é negativo. O tema que é negativo geralmente já é o problema. Se o tema fosse violência escolar quando se trata briga entre alunos, quando se trata de briga entre alunos, então esse já seria o problema, esse já é o problema social que o Enem quer falar contigo. Então, esse é o tema negativo que tu vai discutir no teu texto. Segundo tipo de tema seria o tema que é positivo, que é o tema onde tu vai ter que buscar qual é o problema acerca disso. Quando eu falo, por exemplo, sobre a importância da educação de ensino EJA, educação de ensino para adultos, o EJA, jovens adultos. Então, eu ia ter que buscar qual é o problema que está cercando isso. Então, não é uma coisa mais simples, que já está no tema o problema, mas eu vou ter que buscar qual é o problema que está cercando esse tema. Eu posso dar um exemplo do ano passado, Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema era um tema que era positivo. É um tema que falava sobre coisas boas. Democratização seria ter a igualdade de direitos. Será que as pessoas têm igualdade de direitos? Quando se trata de ida aos cinemas, era essa questão que o tema queria tocar. É um tema que é positivo, que fala de ter direitos iguais e tal, só que isso não acontece na realidade. Ou seja, esse seria o problema. Apesar do tema ser positivo, você vai ter que buscar qual é o problema em torno disso, que o texto motivador trazia, que era falar sobre a questão financeira ou sobre a questão de localidade, enfim. Então, o tema que é positivo, você vai ter que ler os textos motivadores para poder achar o problema. Ou seja, o primeiro passo é encontrar o problema. Depois que tu achar o problema, é moleza, é menos complicado. Depois, que é o segundo passo, você vai ter que localizar as causas do problema, que seria a tese. A tese, eu diria que é a parte mais importante, eu posso queimar minha língua depois, mas eu tenho certeza que é a parte mais importante de um texto que é do estilo argumentativo. O texto que é do estilo argumentativo exige uma tese. Para quem não sabe o que é tese, a tese é um posicionamento teu, é o que tu acha sobre o tema, é o que tu pensa sobre o tema, é o teu posicionamento. Se eu falo que eu sou a favor disso, esse é o teu posicionamento, essa é a tua tese. Então, isso é super importante numa redação do Enem. Como é que faz esse negócio de tese? Para quem não sabe, como apresentar teses e tal. Tese. Seria tu perguntar o porquê. Por que esse problema acontece? Por que está acontecendo esse problema na nossa sociedade? Poderia acontecer por causa de uma coisa ou por outra. Enfim, o porquê de estar acontecendo. Por que está acontecendo violência urbana? Porque tem famílias que já são violentas e acaba que vai passando de geração em geração. Então esse seria um porquê do possível problema. Enfim, para tudo, para todos os problemas, existe um porquê de existir. Então isso já seria uma tese, já seria um pensamento. Porque não é ninguém que está falando, não é o meu pai, minha mãe, meus tios, meus irmãos que estão falando, mas sou eu que estou falando que só existe esse problema por causa daquilo.
Outra maneira que eu gosto de apresentar a tese, que eu acho mais simples de vocês entenderem, é ou falar dos causadores ou apresentar os culpados da história. Eu gosto de falar isso porque seria mais ou menos assim, a gente vai falar mal de algum lugar, de algum órgão social ou de algum movimento, enfim. Quem são os culpados da história? Quem é que está fazendo com que esse problema persista? Eu posso dizer que o governo federal está fazendo com que esse problema persista? Posso dizer. Eu posso dizer que igrejas, escolas, alunos estão fazendo com que o problema persista? Posso falar também. Enfim, seriam os causadores, seriam os culpados do problema. Vou trazer aqui à tona, vou trazer aqui em discussão o tema violência escolar quando se trata de briga entre alunos, que eu estou trazendo desde a aula de competência 2, eu acho. Para quem não assistiu, a aula competência 2, competência 1, competência 5, todas as competências no card, aqui em cima, para você assistir. Então, violência escolar, quando se trata de briga entre alunos. Vamos supor que esse seja o problema. Esse seja o problema, é isso que o tema quer que eu fale como um problema, como uma problemática. Depois eu vou ter que localizar as causas, vou ter que localizar a tese. Agora eu vou achar os culpados. Vamos dizer que a violência escolar exista porque os pais são culpados. Os pais eles não estão educando direito dos alunos, não estão educando direito dos seus filhos para se comportar na escola, enfim. Então eu vou dizer que os culpados, o primeiro culpado são os pais. Então, vamos escrever aqui, o primeiro culpado são os pais. Depois que eu falo que os culpados são os pais, eu vou ter que achar um segundo culpado da história. O segundo culpado da história eu poderia dizer que são os professores, que não estão instruindo direito seus alunos, enfim. Então vou citar aqui que os professores são culpados. Ou seja, isso é a minha tese. Esse pensamento é meu, não é ninguém que está falando, não é meus pais, meus tios, meus irmãos que estão falando. Mas eu acho que a violência escolar existe por causa dos pais e professores. Esse seria um pensamento teu, um pensamento próprio teu, e que tu vai defender isso no teu desenvolvimento. Aqui na introdução, no parágrafo de introdução, tu não vai explicar por que acontece, por que ele é culpado, por que os pais são culpados. Tu não vai explicar isso na introdução ainda. Tu vai explicar isso só no parágrafo de desenvolvimento, onde tu vai discutir toda a problemática. Na introdução, no parágrafo de introdução, tu vai apresentar, presta atenção, vai apresentar o problema, vai apresentar a problemática e vai apresentar a tese, que seria isso aqui. Por que isso é importante? Porque isso vai dar uma ideia de desenvolvimento, em que a primeira causa, dos pais, eu vou falar no meu D1. E a segunda causa, os professores, eu vou falar no meu D2. Ou seja, o parágrafo de introdução vai ter relação com o desenvolvimento. Quando eu não tenho essa relação, eu vou perder ponto lá na terceira competência. Porque do que adianta eu só ficar jogando ideia, jogando um monte de coisa lá, e os parágrafos não terem relação? Não tem ligação entre ideias. Então, sempre tem que ter essa ligação entre os parágrafos, essa relação entre os parágrafos. Então, a tese é super importante. É muito importante ter tese no teu texto. Sem tese, um texto ele é um texto pobre, vai perder muito ponto, porque não tem posicionamento, não tem argumentação. Enfim, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você tenha entendido. Clica no gostei, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!